Esse vídeo tem um propósito, e o propósito dele é ensinar você a como estudar a sua Bíblia. Você pode nunca ter parado para pensar nisso, mas grande parte, quem sabe tudo aquilo que nós seguimos como regra de fé e prática, o que nós chamamos de doutrina, é baseado justamente no estudo da Bíblia e na interpretação bíblica. Só que interpretação normalmente é algo muito pessoal. Nós interpretamos muitas vezes com base naquilo que nós achamos, naquilo que nós já ouvimos, na nossa cosmovisão, nós interpretamos através de nossas experiências e emoções. Será que eu e você podemos interpretar a Bíblia dessa maneira? Será que a Bíblia nos dá essa oportunidade ou essa liberdade de interpretarmos ela de acordo com o nosso próprio olhar e experiências? Eu vou falar sobre isso com vocês nesse vídeo. Há alguns anos atrás eu descobri uma paixão, a Bíblia. E eu não estou falando da Bíblia como meu alimento espiritual, apesar de também ser. Eu falo da Bíblia como um objeto de estudo mesmo. A Bíblia virou para mim aquilo que todos os dias eu busco descobrir cada vez mais e entender cada vez mais. E essa paixão, ela não tem a ver apenas comigo, nem com adquirir conhecimento, nem com adquirir maturidade espiritual, nem com adquirir práticas piedosas, mas isso também tem a ver com como eu posso alimentar e ajudar o corpo de Cristo através desse conhecimento, através dessa iluminação bíblica. Isso virou a minha paixão e por isso eu investi em cursos, e por isso eu investi em livros, e por isso eu tenho feito a minha faculdade de teologia e tenho investido grande parte da minha vida assim, em ensinar o corpo de Cristo sobre o que é a Bíblia, qual a importância da Bíblia, como aplicá-la na nossa vida e também como ensinar aos outros as verdades eternas, para que quando elas forem bombardeadas com informações, e isso tem acontecido direto, que elas consigam ter discernimento, critério, para que elas possam analisar, entender e classificá-la como algo que está de acordo com a palavra ou que está em desacordo com a palavra. Então nós podemos pegar a Bíblia, abri-la, ler e interpretar de acordo com nossa visão, nossas experiências? Não é adequado. Eu vou te trazer aqui um exemplo prático para você entender melhor do que se trata. Digamos que você recebeu aí uma obra de Shakespeare e você vai ler um livro de Shakespeare. Você pode ler essa obra de qualquer maneira e interpretá-la a partir da sua mente do século XXI? Bom, imagina a Bíblia. Quando nós pegamos um livro de Shakespeare, a gente precisa tentar olhar aqueles textos de acordo com a mente de uma pessoa daquele século. É por isso que muitas vezes nós vemos comportamentos em livros antigos que se fosse hoje não seria aceito, mas por causa da cultura e do tempo, naquele tempo era normal e era aceitável. Da mesma forma, nós precisamos ler a Bíblia, apesar de conter nela princípios eternos e verdades eternas, nós não podemos tirar ela de dentro de um contexto cultural, histórico. Dentro desse contexto onde essas pessoas vivem, onde essas pessoas se comportam, onde essas pessoas dialogam, existe todo um contexto cultural, existe toda uma prática daquele local. Nós, por exemplo, praticamente não temos conhecimento da cultura oriental. Agora você imagina o conhecimento da cultura oriental de 2, 3, 4 mil anos atrás. Nós não podemos simplesmente pegar a Bíblia, ler e aplicar de acordo com o que nós entendemos, com o que nós achamos ou com o que nós sentimos. Isso é de tamanha irresponsabilidade. É por isso que quando você pegar a sua Bíblia, você não pode fazer uma pergunta tão simplista e dizer: o que isso significa para mim? Isso não é interpretação bíblica. A interpretação bíblica é quando você lê o texto e você pergunta para o texto: o que isso significou para essa pessoa? O que isso significou dentro desse contexto? O que isso significava naquela época? Depois de passar por esse crivo, depois de passar por esse entendimento e depois de entender qual o princípio, qual o ensino que está dentro daquele contexto, aí você pode pensar, se olhar no espelho e perguntar: como eu posso aplicar esse princípio na minha vida hoje? Isso que eu acabei de explicar para vocês é o fundamento básico da teologia. É o fundamento básico da interpretação bíblica. É o que a gente chama de exegese, de hermenêutica. E é por isso que você vai ver muitos teólogos procurando entender a história daquele tempo, procurando por informações na arqueologia bíblica. É por isso que você vai ver teólogos tentando entender o grego, o hebraico.
É porque quanto melhor for o nosso entendimento, a nossa interpretação, muito melhor será a nossa aplicação. De fato, a interpretação bíblica e o ensino da palavra não é algo tão simples, não é algo que qualquer pessoa pode fazer, mas sim alguém que esteja interessado e dedicado a entender da melhor maneira possível. Na maioria das vezes, ensinar doutrinas erradas não tem a ver com desonestidade. São poucos aqueles que ensinam realmente com a intenção desonesta. A maioria ensina por ignorância, por engano. Eu vou dar um exemplo para vocês. Um grande matemático do século XVII, ele foi julgado e condenado pela igreja, porque ele trouxe uma teoria que para nós hoje é tão comum. Ele trouxe a teoria coperniana, que é a teoria que diz que a Terra gira em torno do Sol. Para aquelas pessoas daquela época, todos os outros astros giravam ao redor da Terra e a Terra era o centro de tudo. Então, quando Galileu chegou com essa teoria, afirmando que não, que na verdade a Terra girava em torno do Sol, ele foi julgado e condenado pela igreja. Isso sem falar das mulheres que foram queimadas em fogueiras porque descobriram o poder da medicina fitoterápica, dos chás que nós usamos hoje para ficarmos curados de várias doenças. Essas mulheres foram queimadas e chamadas de bruxa. Tudo isso porque a palavra de Deus, os ensinos de Jesus, a doutrina cristã estava sendo interpretada de uma maneira completamente equivocada. É por isso que nós precisamos de humildade, para admitirmos que muitas vezes algumas dessas verdades que nós defendemos com tanta garra, com tanta emoção, com tanta convicção, pode na verdade estar errada. Pode na verdade estar muito mais fundamentada na minha experiência, nas minhas emoções, do que na palavra. Mas não é tarde. Não é tarde para nós nos arrependermos, não é tarde para nós mudarmos de posição, não é tarde para nós mudarmos de comportamento. E se você tem a intenção de continuar ensinando na sua igreja, na sua família, na sua rede social, sobre Deus e sua palavra, eu te convido a acompanhar o restante desses vídeos. Eu vou trazer aqui para vocês vários fundamentos de estudo bíblico, vários fundamentos de interpretação bíblica, onde você, mesmo que leigo, mesmo que não tenha conhecimentos muito profundos, vai poder ter grande proveito, vai poder melhorar sua interpretação bíblica e assim cair cada vez menos nesses nossos erros de interpretação. Eu quero te convidar a continuar acompanhando essa sequência de vídeos que eu vou colocar semanalmente aqui, para que você possa ler e entender a Bíblia. Uma coisa é ler, outra coisa é entender. Quando nós conseguimos entender a Bíblia, a nossa vida dá um salto. E eu te convido a acompanhar o restante desses vídeos. Aqui você vai aprender a como entender a Bíblia, a como entender a questão das traduções bíblicas, a tentar pensar um pouquinho na vida dos povos da época. Eu vou te falar um pouco sobre contexto histórico, sobre contexto cultural. Também vou te falar de linguagem figurada, de alegoria, de parábola. São coisas que, sim, precisamos saber. Poesia, salmos, provérbios, poesia hebraica. Tudo isso é importantíssimo para você que tem a intenção de entender melhor esse livro que você está lendo, que é a Bíblia. Eu espero que você esteja aqui comigo acompanhando de pertinho e com certeza isso vai dar um salto no seu entendimento bíblico. E com toda certeza isso vai melhorar também a sua vida espiritual. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, me ajuda aí a levar esse canal para a maior quantidade de pessoas que você conhece, tá? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. E tchau, tchau.